nosso Espaço Cidadão está no ar, chegando em todo lugar, onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, e pode nos achar também pelo Robson Cidadão. E hoje chegamos também aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. Vamos hoje entrevistar a Marta Antunes, que é bióloga e biomédica e também vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Com ela, vamos falar sobre um assunto muito interessante, as tecnologias utilizadas no mundo espiritual. Olha que coisa interessante, vamos aqui compartilhar 10 tecnologias. Seja bem-vinda, Marta, ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigada, Robson Carvalho, é um prazer conhecê-lo. Com muita alegria, nós estamos aqui para iniciar, para falar a respeito desse assunto que realmente é muito fascinante. Que maravilha! E veja só, estamos aqui nos comunicando através de tecnologias. Né? Hoje está muito em alta falar a palavra tecnologia. E isso no nosso mundo físico aqui. Mas quando a gente fala no plano espiritual, existem também tecnologias. E aí, antes de iniciarmos a entrevista, eu me lembro o seguinte, um dos livros do professor Miguel Nicoleles, né, neurocientista, né, que um dos livros ele falava mais ou menos o seguinte, que daqui a um tempo será possível uma pessoa comunicar-se com outra ou com uma grande multidão, você estando de um lado do mundo, no oceano, essas pessoas estando em outro lado do mundo, simplesmente com a força do pensamento, sem utilizar nenhum músculo. Né? Eu me lembrei disso no início dessa nossa entrevista. Há alguma relação com essas tecnologias que vamos falar que são utilizadas no plano espiritual, Marta? Há muita relação. Na verdade, essa transmissão de pensamento, ou chamada telepatia, ela já ocorre desde que o homem é homem. Os processos de comunicação mental, ele ocorre desde que o homem é homem, é uma capacidade psíquica do ser humano. Infelizmente, o homem mergulhado aqui no corpo físico, ele fica muito no aqui e no agora. E essas faculdades psíquicas, elas vão se desenvolvendo de uma forma mais lenta, mais gradual, ao longo daquilo que os espíritas chamam das reencarnações. Então, quando chega no plano espiritual, após a morte do corpo físico, lá ele tem a oportunidade de conhecer a realidade extrafísica. E então, Robson, na verdade, a telepatia ela já existe nos chamados médiums, as pessoas que captam o pensamento, ou a ideia, ou o sentimento, pode ser de um espírito que já não tem um corpo físico, mas pode ser de uma pessoa que esteja no mesmo plano, ou seja, no plano que nós nos encontramos. Então, isso é estudado pela parapsicologia, esse processo de comunicação mental, e que desde o século passado, mais precisamente, tem se desenvolvido intensamente. Nós temos hoje, por exemplo, nessas grandes empresas, como a Google, como a Microsoft, a Apple, ali naquele Vale do Silício, que é cheio de empresas assim, pessoas jovens, pessoas mais idosas, que têm uma criatividade excepcional. Essas pessoas, nós diríamos assim, figuradamente, elas pegam a ideia no ar. Olha, de onde vêm essas ideias? Muitas vezes eles falam, olha, essa ideia passou no meu cérebro, cruzou no meu cérebro, não foi minha. Como fazia o grande, imortal pianista, compositor, o gênio da música austríaca, em que ele dizia que Mozart, né? Mozart, que nós estamos falando, que ele dizia, eu não componho nada, as ideias chegam, eu apenas as coloco na pauta musical. E aí vem uma coisa, Marta, muito interessante, né? As ideias passam, mas elas passam de onde é que elas vêm, né? De onde ela vem.
No tema de hoje, que vamos falar sobre a gente que nesse mundo terreno fala tanto do uso de tecnologias, estamos nos comunicando aqui, né, com os nossos telespectadores, né, entre nós dois e nós dois com eles, através de tecnologias, e a gente É, pensa, e no mundo espiritual, né, como são essas tecnologias e quais são as utilizadas. Mas antes, eu queria que Marta passasse para a gente o que é tecnologia, o que é que a gente deve entender por tecnologias. ó, a tecnologia ela difere um pouco de ciência, de uma pesquisa científica, né? A tecnologia é um serviço, é um bem que você pode utilizar e, historicamente falando, para melhorar as relações, as comunicações, para Meio, facilitar a né? vida do indivíduo. Eu me lembro, quando eu era criança, lá no interior de Minas Gerais, o dia que minha família comprou um liquidificador, parecia que nós estávamos comprando a maior tecnologia. Você imagina, um simples liquidificador hoje que a gente nem considera quase uma tecnologia. Então, é um bem ou um serviço utilizado para melhorar a vida humana. A ciência já trabalha com outras metodologias. Então, a ciência, cada nova ideia, ela tem que inovar, tem que mostrar. Por exemplo, uma tecnologia que a tecnologia tem uma vantagem que você pode pegar a último grito, digamos assim, o top de uma tecnologia e conviver com uma tecnologia milenar. Você chega, por exemplo, lá no mercadinho do japonês, ele vai somar naquele aparelhinho que tem aquelas bolinhas chamado ábaco. Ábaco. Isso. Não é ábaco. A Ábaco. gente vê ábaco. Então, eles fazem a conta direitinho, bem rapidinho, e nós podemos ter a máquina de calcular, ou pode ter outra. Então, essa é a vantagem da tecnologia, porque não exclui as outras. É claro que, com o passar do tempo, à medida que a humanidade vai se apegando, vai tendo preferência. Mas você pode conviver. Com a ciência, não. O fato científico muda toda a história. O dia que foi falado que a Terra não era o centro do universo, Galileu, acabou a história. O Sol, que a Terra gira em torno do céu, acabou. O que pensava antes, acabou. Então, essas são as diferenças básicas da tecnologia. Mas ambas, a rigor, o princípio é para tornar a humanidade melhor, ainda que se use ideias científicas e também ideias tecnológicas para fazer o mal, né? Pode se usar também. E agora eu pergunto, Marta, e peço que a gente possa, passo a passo e compartilhando com os nossos internautas e telespectadores, quais são, né, pelo menos assim, as 10 principais tecnologias que são utilizadas pelo plano espiritual. Vamos explicar aqui uma por uma, né? Se puder, nesse primeiro momento, pelo menos citar, né, pontualmente quais são essas 10, e na sequência É, a gente vai desenvolvendo uma por uma. tá. Primeiramente, eu gostaria, se você me permitisse, Rob, dizer o seguinte: nós que somos espíritos, nós estamos muito acostumados com essa palavra, plano espiritual, plano físico, mundo extrafísico, mundo espiritual. Mas para muitas pessoas, internautas, eles nem ou têm uma noção muito vaga, ou têm uma noção muito assim ligada a conceitos religiosos, alguns dos quais nem não foram atualizados ao longo do século. Então, nós partimos do princípio o seguinte: a vida é uma só. A vida. Ela pode transcorrer em diferentes dimensões. E formas. Nós somos seres multidimensionais. Então, nós estamos aqui nesse plano físico, com um corpo físico, que vai morrer, mais cedo ou mais tarde ele vai ser destruído pelo fenômeno da morte, mas não significa que a vida acabou. Ela continua no outro plano. Por exemplo, para que tenha uma ideia do que são planos diferentes. Nós estamos falando, você aí na sua casa, no escritório, eu aqui na minha casa, no meu escritório, e à nossa volta tem estante, tem livro, tem coisas sólidas.
mas tem também o oxigênio, tem o vento que está entrando. Nós não vemos o vento, nós não vemos o oxigênio, nem o nitrogênio que está no ar, mas eles estão aí. Mas como nós não vemos, ele está numa outra, por ele estar num outro estado de matéria, um estado gasoso, ele está numa dimensão diferente. Então, por aí dá para ter uma ideia que a dimensão extrafísica, para onde nós vamos após a morte do corpo físico, é uma dimensão onde a vida continua. Bom, para o espiritismo também, a dimensão espiritual é a pré-existente. Então, a física, a nossa dimensão de que nós estamos agora, é uma consequência ou um reflexo ou uma decorrência da dimensão espiritual. Então, nós podemos ter um mundo, supostamente, um exemplo, a Lua. Até o momento não se encontrou vida na Lua, nem vestígios. Mas pode ser que isso não significa que na dimensão espiritual da Lua não tenha seres vivos. São coisas assim. Pelo menos não da forma que a gente conhece e entende. Ou que a gente supõe que seja. A vida que a gente conhece, né? Exatamente. Então, quando um espírito aparece para a gente, uma pessoa que já morreu, aparece para a gente, ou uma pessoa que tem vidência, ou num sonho, aquela pessoa ela não pode aparecer aqui, ou no momento não pode, mas você vê a pessoa, os traços dela, conversa com ela nitidamente, mas ela está em outra dimensão. Bom, então, feito esses conceitos, que é o plano espiritual, é o plano pré-existente, o nosso é um reflexo, se ele é pré-existente, hoje começou tudo, é a origem, a matriz, então, obviamente, o conhecimento humano, intelecto-moral, lá é mais adiantado. Então, quando passa para nós, passa de uma maneira para nós nos tornar melhores. É um processo evolutivo nosso, ao longo dos milênios que nós estamos evoluindo. E nós vamos aperfeiçoando a inteligência. Como é que nós aperfeiçoamos a inteligência? Focando só no ponto do conhecimento. Nós vamos através do desenvolvimento intelectual. Se você comparar o homem da caverna, já era homem, já era ser humano, mas é chamado homem primitivo, ele era inteligente quanto nós, mas ele não tinha desenvolvimento intelectual. Ele não tinha o conhecimento que foi adquirindo, seja pela ciência, pela tecnologia, pelas relações, pelo aprendizado cultural, as heranças, o conhecimento empírico. Então, feito isso, muitas das tecnologias que nós conhecemos aqui hoje e que convivemos muito bem com elas já foram anunciadas ou elas já foram descritas em muitos livros espíritas. Né? Então, por exemplo, nós vamos falar de contingentes magnéticos e recursos vibratórios, barreiras magnéticas de defesa. É um exemplo. É contingente vibratório e recursos vibratórios. Para quem está nos acompanhando, Marta, nós vamos agora, pelo menos, dar o exemplo, só citar os nomes das 10 principais tecnologias. Vou dar. Que são usadas pelo mundo espiritual, e na sequência a gente vai explicando um pouco sobre cada uma delas, né, para quem nos acompanha nesse momento. Então, pontualmente... Combinado. Tá, então vamos falar primeiro. Eu selecionei aqui umas delas. Primeiro, contingentes magnéticos e recursos vibratórios. A gente, na hora, faz recurso vibratório e contingente. Você quer que eu explique agora ou depois que eu relacionar? Vamos primeiro relacionar um por um, depois a gente vai explicando uma por uma o que significa. Então, contingentes magnéticos e recursos vibratórios. Outro, barreiras magnéticas de defesa. 3, isso é o 2. Ionização da atmosfera. Como é que a gente pode ionizar uma atmosfera? Deixa eu ver aqui, eu fiz uma relaçãozinha aqui para não esquecer na hora. Nós temos um instrumento muito usado
no plano espiritual chamado psicoscópico. Psicoscópio, uma leitura da psique. Temos um outro chamado condensador ectoplásmico, ou condensador de bioenergia, pode ser chamado assim também, condensador ectoplásmico de bioenergia. Temos um amplificador de voz que é amplamente utilizado nas regiões inferiores e nas regiões superiores. Temos um projetor de imagens e de sons, também muito corriqueiramente utilizado. Nós temos, é muito comum no plano espiritual, segundo as descrições que nós lemos nos livros, existiam discos magnéticos, tipo DVD, por aí, que eles gravam informações de alguém na forma de imagem, movimento, mas presta atenção, eles gravam também pensamentos. Pensamentos, imagem que a pessoa, quer dizer, não é um DVD comum que grava só o que está aqui, ele também grava o que a pessoa pensa, seja a ideia, seja a imagem. Nós temos, por exemplo, um carro, eu vou dizer carro, um veículo, é melhor dizer veículo, que é muito descrito por vários espíritos, chamado aeróbus. Aeróbus. É um veículo de massa. Como nós temos o trem de ferro, eles têm o aeróbus de deslocamento, só que tem umas características... De ônibus, né? Como se fosse um ônibus, mas um ônibus tipo esse chamado frescão, bem grande. E a volitação é uma maneira dos espíritos também se movimentarem, se deslocarem de um espaço para outro. Eu acho que aí já deu os 10. Estava anotando já aqui. Hein? Estava anotando tudinho aqui. Deu para anotar? Sim, tudo anotado. E agora vamos falando. Faltou algum? Não, tem muito, mas eu acho que 10 está bom, né? 10 está bom. Então, vamos agora explicar um por um, né? Estamos aqui conversando com a bióloga e biomédica, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, Marta Antunes, e com ela estamos falando sobre as 10 principais, pelo menos as 10 principais tecnologias utilizadas pelo plano espiritual, né? No mundo espiritual. Então, vamos detalhar, falamos as 10 principais, agora vamos detalhar uma por uma. Quem nos acompanha pela banda, e não vai dar para falar de todas aqui, mas a entrevista vai continuar lá no canal do YouTube. Então, Marta, vamos falar sobre a primeira tecnologia. A primeira tecnologia que nós falamos, Robson, refere-se aos contingentes magnéticos e recursos vibratórios. O que são? Vamos dizer assim, é uma tecnologia em todos os lugares do plano espiritual, nas regiões, sobretudo nessa grande região de grande número de espíritos que existe, é muito utilizada. E entre esses recursos magnéticos e vibratórios, eles têm uma finalidade de segurança. Uma pessoa não invadir um edifício, grupos desordeiros que às vezes pode querer invadir, eles são usados como segurança para impedir a entrada, para selecionar pessoas que vão entrar em um determinado local, pode ser uma sala, num edifício, numa conferência, numa reunião. E esses contingentes magnéticos e vibratórios, como o nome está dizendo, quando a pessoa não enquadra dentro daquele padrão, ele vibra, emite uma sonoridade. E há os mais simples, equipamento mais simples, que é como se fosse semelhante os nossos alarmes residenciais, que quando passa alguma coisa ali que tem de invadir, sai aquele barulho. Mas existem os mais sofisticados. André Luiz, no livro Libertação, o espírito André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, ele fala que 3 espíritos estavam entrando numa determinada cidade localizada num plano espiritual, e era uma cidade assim que eles faziam a seleção.
É uma cidade, não era lá de gente muito boa, não. Era espírito meio não fazia ações muito boas. Então, o que eles fizeram? Eles passaram como se fosse assim, escanear, como se fosse um scanner. Já é um pouquinho mais avançado do que o nosso alarme residencial, por exemplo, que faz aquele barulho, que vibra. E impede a entrada daqueles tipos de espíritos, né? Então, tinha uma entrada naquela cidade, né? Uma entrada ali, um lugar que era considerado a entrada, uma região fronteira. Então, esses espíritos eram escaneados. Então, o espírito que tivesse assim, um nível acima do que eles queriam, muito superior, por exemplo, eles eram bloqueados. Então, tinha que estar naquele nível de vibração, de sintonia com o que eles faziam lá. Muito então, bem. Eles escaneavam para não entrar espiões lá. Muito Então, bem. era um scanner. Estamos conversando com a Marta Antunes, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, falando sobre 10 tecnologias utilizadas pela espiritualidade, né, no plano espiritual, que nós vamos conhecer. Para você que nos acompanha pela Band, a entrevista termina por aqui, mas a entrevista continua no nosso canal no YouTube. Você vai me achar como Robson Carvalho ou Robson Cidadão e nós esperamos você lá para conhecer as outras tecnologias, explicar uma por uma que são utilizadas pelo plano espiritual. Marta, então esta primeira tecnologia chama-se? Chama contingente magnético e recursos vibratórios, chegando ao ponto de ter um scanner. Eu não sei quando é que foi que o scanner chegou para nós, mas esse livro ele foi editado em 1948. Faz as contas aí quantos anos foi. Aí, 50 anos. Verdade. Muito mais. Agora, o outro seria a segunda. Segundo, seria barreiras magnéticas de defesa. É mais ou menos semelhante, mas são barreiras que envolvem o edifício e elas são concêntricas. Geralmente, são 3 tipos de barreiras. Isso, Marta, explicando, são barreiras magnéticas que envolvem os prédios, edifícios físicos no mundo terreno para impedir, digamos assim, ataques em grupos, digamos, ou problemas que venham do mundo espiritual que não tenham boas intenções. Seria isso? Eles envolvem os prédios do plano físico, uma instituição, e aí, como eles são circunscritos, há um grande círculo maior que pega, digamos, todo o terreno, toda a área. Depois há um que pega os locais, digamos assim, mais importantes, ou de decisões, e tem um círculo menor, onde tem, por exemplo, uma reunião, um grupo de pessoas estão reunindo. Então, mas são elétrico-magnéticos. Mas esses mesmos equipamentos, essas mesmas barreiras, elas existem também para fazer a proteção no plano espiritual também, sabe? É de natureza eletromagnética. Então, essas barreiras são assim, é o arroz com feijão. Eles utilizam, constrói um edifício, no plano físico, no plano espiritual, tem essas barreiras, que são operadas, vamos dizer assim, mecanicamente, por robô, por tecnologia. Não precisa do ser humano estar lá como um guarda, um vigilante. Tá? E elas, geralmente, essas barreiras de defesa, elas não têm aquele barulho que tem no primeiro, aquele ruído. No caso do scanner, não tem ruído. Então, eles, quando muito, eles têm um som como os nossos alarmes de infravermelho. Aparece uma luminosidade, uma luz, mas não aparece o som. Então, quem está na vigilância, digamos, ele percebe ali que houve uma invasão e aí eles acionam outros mecanismos de câmara, percebem e podem se deslocar até o local. Esse é o segundo. Tá? Eles usam muito essa energia, essa luminosidade infravermelho. Agora, um terceiro que nós vamos falar é uma mais complexazinha. Eu falei de 2 que são bem comuns. Eu vou falar uma que é comum, é usual,
sobretudo muito conhecida no meio espírita, e da ciência, que é chamada a ionização do ambiente. O que é ionização? A ionização do ambiente é você conseguir acrescentar ao átomo uma molécula de um elétron, uma partícula de elétron, ou uma carga negativa ou carga positiva. Então, o que acontece? Qual é o resultado? O ar fica eletrificado. Ele fica mais eletrificado. Esse ar ionizado, mais eletrificado, ele tem um poder muito importante que já é usado em alguns ambientes ainda, muitos deles ainda como protótipo, para esterilizar o meio ambiente. Por exemplo, sala de cirurgia. Já tem protótipos a esse respeito. Mas essa ionização do ar se faz quando o espírito, por exemplo, quer materializar. Ele quer ser visível para todo mundo, independente que a pessoa seja média ou não. Ele aparece. Então, tudo indica que na materialização desses espíritos precisa que haja uma ionização. A íons, o ambiente tem que estar mais eletricamente carregado. A nossa atmosfera terrestre, ela, até mais ou menos a estratosfera, que vai 50 quilômetros de altura, ela é de baixa, ela quase não é eletrificada. Então, a condutibilidade atômica dos ar é muito lenta. Não há quase eletricidade. Não sei, nas tempestades... Existe muita densidade, né? Mas aí é mais ligada a vapor. A matéria é muito forte, né? Apesar de haver energia e movimento, mas a matéria é muito forte, né? Exato. Então, aqui na nossa atmosfera, que tem a nossa, que é a parte da estratosfera, onde os aviões voam, ali é muito baixa a condutibilidade dela, então não há muita eletrificação. Acima de 50 quilômetros, lá para cima, aí já começa, ali é bem pesado. Até chegar mais alto, até 120 quilômetros de distância, contando aqui do zero, onde nós estamos, aí é altamente ionizada. Então, o ar lá, o ambiente, estou falando do ar, é altamente ionizado. Então, os espíritos, numa reunião mediúnica, quando eles querem se materializar, quando eles querem transportar um objeto, por exemplo, trazer uma flor lá do Himalaia para materializar aqui na nossa sala, uma coisa distante, então eles precisam ter esse ambiente eletrificado, que a gente fala ionizado, é o nome que se dá em ciência. E outra coisa que é muito importante é que o ambiente que fica asséptico. Os micróbios, aquelas coisas já eram. Os próprios micróbios que nós liberamos. Uma esterilização, né, Marta? Uma esterilização. Por isso que hoje há protótipos. Eu estou falando isso para você, isso foi publicado num livro chamado Missionários da Luz, em 1945. Eu nem tinha nascido. 1945. Então, a gente vê, eles descrevem com detalhe como é que faz, como é que deixa de fazer tudo isso. Essa é a ionização. Nossa. Aqui no nosso mundo conhece mais ionização de água, né? Mas a gente falou de água, que é também uma espécie de eletrificação, porque você dá uma molécula a mais de hidrogênio à água. A água é H2, duas moléculas de hidrogênio. Você dá uma a mais. Entendeu? Aí ela fica mais alta, mais alcalina, que, segundo alguns, teve uma época, havia até aqueles filtros de ionização, que era mais saudável. Isso. Teve isso aí. E agora vamos falar sobre a quarta tecnologia utilizada pelo... A quarta, eu estou checando aqui para não perder o fio da meada. O psicoscópio. O psicoscópio, né? O psicoscópio é um aparelho muito delicado.
Eu vou falar e vou ver o que você imagina que seja. Eu vou projetar mentalmente para você. Pela palavra, você falando em psicoscópio, eu me lembro digamos assim, é um microscópio que consegue enxergar como é que está o psicológico da pessoa? Ou de uma comunidade, ou de um povo? Você até que foi bem, foi até bem. Mas psicoscópio, cópio é medida, né? Microscópio, medir o pequeno. Telescópio, medir o que está à distância. Cóspio seria alguma medida, né? Uma medida à distância ou mais próximo. Agora, o psicoscópio, o nome psique, psico vem da psique, da mente, da psicologia, como você falou, do pensamento. Bom, então, na verdade, é um aparelho muito delicado, leve. Ele não é uma coisa assim pesada, grande. Ele é menor. Parece que se ele é menor, talvez, ou do tamanho de um iPhone, de um celularzinho desses menores. Ele é leve, e ele é muito leve. É a descrição que eles fazem. Então, para que serve esse aparelho? Esse aparelho, às vezes, alguns espíritos, eles querem avaliar as condições de uma pessoa, seja uma pessoa que está aqui entre nós, encarnada, ou seja, um espírito que não tem corpo físico. Quer avaliar as condições, quais condições? Ver se tem alguma enfermidade, se tem algum problema de desajuste psicológico, se tem algum problema, alguma lesão no corpo espiritual dele. Então, olha a definição que eles dão. Eu vou ler para você o que eles falam que é o psicoscópio. É um aparelho muito delicado, leve, destinado a auscultar a alma. Seja da pessoa que está aqui, seja Como tem o estetoscópio. Né, pronto. Só que ele é um coração, né? Exato, ele vê o batimento. Esse aparelho que os espíritos, a espiritualidade, conseguem, digamos assim, auscultar a alma humana. A alma. E ao escutar a alma, é um termo bem genérico, ele ausculta tudo, até tendências comportamentais. Se uma pessoa tem uma tendência a ter uma doença, uma enfermidade mental, se ele pode estimular aquela pessoa, por exemplo, a ser mais caridoso, mais paciente, e também detecta lesões. Isso é muito importante ao escutar isso, quando a pessoa está se preparando para reencarnar, que vai programar que deve ter uma doença, alguma coisa desse sentido, isso é importante. E ele é um óculos, ele assemelha a um óculos. Ele é tão leve que eles colocam no olho, assim. A primeira vez que eu vi aquele aparelho de realidade virtual, eu falei, parece um psicoscópio, só que o psicoscópio é mais delicado e não vê mais além. E uma pergunta que eu lhe faço por que ou qual o interesse da espiritualidade em auscultar a alma humana, seja ela numa comunidade, num coletivo ou mesmo individualmente? Olha, isso é muito útil. Por exemplo, se uma pessoa está passando por uma dificuldade, está sofrendo, então é bom escutá-la para ver em que eles podem estimular para ajudar essa pessoa a superar essa dificuldade. Então, tem pessoas que têm ideias homicidas, é mais difícil, mas uma pessoa que tem tendência a ser mais resignada, então, até para inspirar a pessoa a buscar um recurso de cura, se ela tiver uma doença. Ou, então, eles usam aquilo por uma pessoa que é jovem e que programou ser um cientista. Então, eles vão usar daqueles recursos que apresenta na sua alma, na sua matriz, que a gente chama espiritual, para que ele vai seguindo os caminhos certos até se tornar um cientista. É um apoio. São esses apoios que então, nós recebemos. Ajuda através de intuições, por exemplo, a você seguir naquele caminho, né? Ajuda através de intuições e, às vezes, ajuda detectou, né? Diretamente. Ele pode injetar energias, fluidos. Digamos que a pessoa estava
vai ter um acidente, mas não estava previsto ele ter aquele acidente. Eles podem interferir diretamente e desviar, como a gente vê coisas que a gente não acredita. Esse psicoscópio, ele foi apresentado para nós pela primeira vez em 1946, no ano que eu nasci. Então, 74 anos atrás, é muita coisa. Agora, nós temos a realidade virtual através daquele aparelho. Nós temos alguns equipamentos médicos de imagem, você tem, né? Ainda são aqueles aparelhos grandes. Mas você já pensou? Tomografia. Você já pensou se o médico pegar, botar um óculos e olhar? Como é que vai facilitar? Vai chegar, mas já está chegando algumas coisas. Bom, esse é um aparelho que eu falei. Agora vamos para o quinto. Vamos para a quinta tecnologia, né? A quinta tecnologia. A gente fala em coisas aqui que, por exemplo, alguém pode estar imaginando, mas isso é absurdo, isso não existe, ou nunca vai acontecer aqui. Do mesmo jeito que o próprio liquidificador ou a máquina fotográfica, quando surgiu aqui no nosso mundo, parecia algo fora da realidade, algo incrível, né? Como essas tecnologias que, inclusive, a gente se utiliza. Eu me lembro quando eu era criança, que a gente assistia aquele desenho animado, os Jetsons. Pois é. A gente via como algo impossível, uma criação, uma fantasia. Aconteceu o que está acontecendo agora, a gente poder se comunicar, cada um estando no lugar, né? Então, exatamente. É importante a gente falar sobre essas coisas também, porque tem tanta coisa que ainda vai ser descoberta, ainda vai ser compreendida pela população, pelas pessoas, né? Que pode parecer hoje algo incrível, ou inatingível, ou impossível, mas que tem tanta coisa que a gente já convive e é tão normal, que antes se pensava isso delas também, não é? Pensava que era uma ficção, que era uma história, mas todos esses grandes inventores, como Thomas Jefferson, mais antigo, né? E descobriu a luz e tantas outras coisas, e outros tantos ao longo da história, eles eram pessoas... Eu vejo a imagem de um cientista, né? Vou ver. É do William Shakespeare. Do Shakespeare. Muito bem. É, do Shakespeare. Eu sou apaixonada por ele. Então, esses homens eram visionários. Eles viam coisas que a gente vai ler a história de Tesla, Nikola Tesla, do carro elétrico que está tão agora usando tudo, e outras coisas, você fica literalmente de queixo caído. E ele era cientista. Então, eles são visionários. Agora, vamos existe para a quinta tecnologia, né? A quinta. No plano espiritual. Exato. Eu queria voltar um pouquinho, que você falou do celular, das coisas. No ano de 1926, 28, por ali, uma famosa médium brasileira chamada Ivone do Amaral Pereira, que ela escreveu um livro muito famoso, chamado Memória do Suicida, ela tinha uma mediunidade excepcional. Ela via, ouvia, falava com os espíritos. Então, um espírito chegou para ela e falou para ela morava no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha lá, apesar dela ter nascido no estado do Rio. E falou para ela assim, olha, Ivone, vai surgir um aparelho que vai revolucionar. Todo o mundo vai revolucionar o mundo. Foi na década de 20. Aí ela falou, um aparelho, que aparelho? É um aparelho tão importante que você vê à distância a imagem e vê a pessoa falando à distância. Ela falou, mas como é que pode? Eu falei, vai ser assim, todo mundo vai ver. Ele estava falando da televisão. Eu não sei quando é que a televisão entrou, mas eu tenho a impressão que foi pelo menos 10 a 15 anos depois que começaram as primeiras televisões, aparelho de televisão. Certamente, quando ela falou isso, alguém imaginou que era algo absurdo, né? Impossível. Não, falou que ela estava pirada, que ela estava desequilibrada, que ela estava mentalmente perturbada. O espírito, e falar que é teu aparelho, que você vê a imagem e a voz à distância, então você vê, nós estávamos recuperando da Primeira Guerra Mundial. Uma frase de Leonardo da Vinci, né, que, se não me engano, olha aí o helicóptero, né? Antes dele ser real, ele diz assim, tudo aquilo que um homem for capaz de pensar,
outro será capaz de realizar, né? De realizar. Então, você vê que não demorou muito. Agora, esse aí foi um extra, viu? Essa da televisão. É. Entrando para a quinta, Para a é quinta o tecnologia nome, utilizada a pelo plano quinta espiritual. tá, é chamada condensador ectoplasma, que nós podemos colocar numa linguagem mais moderna, um condensador de bioenergia. O que é isso? A energia dos seres vivos, sendo que a principal energia do ser vivo é do ser vivo chamado homem. As suas células emitem uma energia que na doutrina espírita se chama de ectoplasma. Ectoplasma é um plasma que é jogado para fora. Ele aparece nas fotografias, naquelas máquinas chamadas caixote de antigamente, como se a pessoa estivesse saindo um algodão, uma nuvem da boca, do nariz, do ouvido. E essa bioenergia, o ectoplasma, ela é muito importante nos processos de cura, ela é importante na materialização de espírito, no transporte de objeto e tal. Mas esse condensador ectoplásmico, ele tem uma peculiaridade, que eu saiba, no nosso mundo não tem nada semelhante ainda. É que ele pega a energia mental das pessoas, sobretudo de nós que estamos nesse plano, que nós temos um corpo físico, temos uma doação maior de bioenergia, e eles projetam essa energia mental nossa e formam uma espécie de uma tela. Eles falam até o tamanho de 1 metro quadrado, no mínimo. E nessa tela, para que serve esse condensador ectoplasma? Então, uma pessoa está num processo de grande desarmonia, um espírito, está muito perturbado. Eles fazem uma espécie de regressão de memória, faz a pessoa voltar àquele ato que o traumatizou, que criou desequilíbrio, ou que ele cometeu um crime. E, com o auxílio dessa bioenergia dado pelo plano físico, dos médios, dos animais, das árvores, dos seres vivos, eles projetam nessa tela aquelas imagens que estão na mente da pessoa. Quer dizer, ele faz uma regressão de memória com uma projeção de imagem. Para que a pessoa Aí veja, perceba e tome consciência, se dê conta do que toma fez. consciência. Porque às vezes a pessoa fala, eu estou perseguindo ele, que ele fez mal, ele matou, reclama. Mas ele não está vendo todos os fatos. Então, ele projeta aquele filme da vida dele, aquele momento, e aí ele percebe lucidamente os dois lados da questão, o lado dele e o lado do outro, ou 3 lados, ou 4 lados. Então, isso se chama condensa. Então, fica ali. Conforme as pessoas encarnadas que têm alguma percepção mais evidenciada, ela pode ver isso também. Isso é usado, não é tão comumente usado. Esse condensador bioenergético, ou ectoplasma, ele foi transmitido para o nosso conhecimento em 1955, no livro chamado Domínios da Mediunidade. Ô, Marta, Bom, e há alguma relação com a questão da memória genética? a memória genética nossa, do nosso corpo físico, ela grava, isso é uma pergunta interessante, os Ela nossos condensa cromossomos. também, né? Ela condensa também. E ela grava, tem arquivos ali codificados de episódios. Por isso que, digamos assim, instintivamente, no caso do animal, sobretudo do animal, que tem uma inteligência instintiva, ele reproduz automaticamente determinados padrões comportamentais, conforme a espécie de animais, porque estão condensados nos seus cromossomos. Então, isso aí. Só que eles, veja bem, o condensador é uma tecnologia bem complexa, se for pensar, porque ele pega a minha energia, a nossa energia, a bioenergia e os raios mentais nossos. Projeta isso e forma uma tela onde extrai, digamos assim, do paciente, vamos dizer assim, do paciente, aquele que tem um trauma, que tem um sofrimento, e projeta a história, uma regressão de memória. Então,
percebe-se a história real, não como ele pensa que foi ou ele acredita que foi. É uma coisa que foi dada em 55, 1955. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho, eu não sei. Esse aparelhinho podia ajudar a combater as fake Oh. news, né? Olha aí, os Realidade fake news. paralela que a gente vive. Pois é, pois é. E pode ser que tem muita gente boa, muita gente nascendo aí, criança, e tem umas coisas, uma cabeça muito boa, viu? O futuro está aberto. Agora, eu vou falar uma coisa para você aqui, abrindo um parênteses. Por que os espíritos, os bons espíritos, por que Jesus, que governa esse planeta, por que não permite que essas tecnologias venham logo? Por causa do uso. O homem precisa, não é só desenvolver inteligência, precisa moralizar um pouco. Então, a pessoa aperta um botãozinho num país, um míssil vai e atinge outra distância, destrói inúmeras vidas, criança, jovem, adulto, idoso, tudo. Então, o homem precisa ainda medir as consequências. O problema, Marta, não é a tecnologia, mas é o uso que você dá a ela. Né? Que não é um uso que obtém um fim útil, um fim moral. Então, por isso que eles seguram um pouco, vai devagar, vai lentamente, até que a humanidade possa melhorar um pouquinho, mas moralmente ou eticamente falando. Mas você ia me perguntar, desculpa, eu cortei. Sim. Acho que você nem lembra. Eu lhe perguntar, Marta, agora a sexta tecnologia utilizada pelo mundo espiritual. A sexta tecnologia é muito conhecida nossa. Nós já conhecemos. Chama amplificador de vozes. Foi transmitido em 1946. Eu peguei mais as tecnologias da época contemporânea. Eu não peguei lá do século XVIII, XIX, não, que tem coisa. Mas eu preferi para fazer uma linguagem mais direta com as pessoas que vivem nessa atualidade. Então, o amplificador de voz, como o nome está dizendo, ele transmite a voz humana, seja comunicados breves, claro, a voz nítida, mas pode fazer assim, uma palestra à distância, né? Um live, pode fazer o que nós, hoje em dia, nós conhecemos muito grande. Você pode só ouvir o áudio gravado no próprio telefone celular, no Zap, a pessoa grava uma mensagem, você ouve, mas aí nós vamos para outra tecnologia que está muito ligada a ela, que é o projetor de imagens e sons, que é o que nós fazemos. A distância... É o que está acontecendo agora, né? O que conosco aqui. E só que a diferença que a tecnologia do amplificador de voz, que é muito usado, os comunicados que vêm das regiões melhores, mais aperfeiçoadas, para as regiões inferiores, inclusive no nosso plano. Foi muito utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, que aqueles espíritos que estavam naquela cidade e que queriam ajudar os que estavam morrendo em campo de batalha, recolher as pessoas, eles faziam essas comunicações em rede. Olha, nem existia essa palavra rede, para nós a palavra rede é nova. Rede, internet, é. E lá em 46, 45, eles estavam falando disso e comunicando, inclusive, para mandar mensagem para aquelas pessoas que estavam nos campos de concentração, por exemplo, nazista. E aí veio, praticamente, a diferença foi de um ano de uma para outra, que eles nos relataram. Não sei quando foi que eles estavam usando. Foi o projetor de imagens e sons, que é isso aqui. Então, projeto, a pessoa aciona e o projetor, você vê, você fala, você analisa, como nós estamos fazendo aqui, tendo um diálogo, muitas pessoas nos vendo e ouvindo. Quer dizer, isso foi falado no ano de 46. Gente, é muito tempo. Agora que nós estamos usando, e por causa da pandemia, que aceleramos o uso. Não é mesmo? Agora, essas tecnologias de som e imagem são muito utilizadas, assim, por exemplo, vai aparecer, como nós temos aqui entre nós, no plano físico, um show musical.
Então, você projeta aquilo em várias cidades do mundo, você se liga naquele canal, como no seu canal, e fica ouvindo aquele show. Então, nas regiões de muito sofrimento, de muita miséria, no plano espiritual, como o lugar onde estão suicidas, essas coisas, no umbral em várias regiões, eles projetam, por exemplo, às vezes, um seminário, até um show mesmo, assim, no nível mais, né, assim, estimula os bons sentimentos para aquelas regiões inferiores. Então, eles descrevem, inclusive, em alguns dos livros, que aquelas pessoas que estão muito sofredoras, muito necessitadas, elas se agrupam em anfiteatros. Igual nós, em verdadeiro, como nós reunimos aqui no plano físico, que as pessoas vão para lugares que têm um espaço muito grande. De comunicação, né? De comunicação. De comunicação. É amplamente utilizada, amplamente mesmo, muito utilizada. Tanto que nós já utilizamos e vai aperfeiçoar cada vez mais. Agora, vamos passar para outra? Então, no caso, vamos para a 7ª ou 8ª? Para a 7ª agora. Para a 7ª. Não, para a 8ª. Para A de Sons e Maio. Porque só a imagem, né, foi a 7ª, né? É. Essa 8ª é um nome que eles dão, é um disco magnético que grava informações e pensamentos. É uma coisa muito interessante, que nós podemos gravar a fala, a imagem de uma pessoa, seja a pessoa parada, seja a pessoa se movimentando, isso a gente consegue. Nós já tivemos a época daquelas fitas cassete, nós já tivemos a época do CD, já passamos pelo DVD, eu tenho um punhado de DVD, nós passamos por tudo isso. Quando chegou o DVD, nossa, foi uma época muito feliz, porque era toda aquela beleza do DVD. Mas parecia que nada superaria o DVD, né? A gente achava que nada. DVD. O DVD ninguém usa mais, não tem. Para que o DVD? Então, mas era uma coisa assim. Nós tivemos aquela fita cassete, depois muita gente saiu correndo atrás de alguém que podia transformar em CD ou DVD. Lembra do milênio, quando foi mudar o milênio, achava que todas essas tecnologias se perderam. Pois bem, hoje em dia, que nós temos um monte de DVDs, de CDs guardados, a gente fica olhando, meu Deus, nem tem mais equipamentos. Os notebooks, nem vem mais um lugar para você colocar o disco. Não tem mais espaço para você colocar o disco, como a gente colocava. Só que ele é um relato muito interessante, está num livro que a primeira edição saiu em 1955. Você vê que são todos livros da primeira metade do século XX ou no início da segunda metade do século XX. Esses que eu peguei os exemplos, né? Esses que eu selecionei. Mas o que eu achei interessante, na época, eu não percebi. A primeira vez que eu li esse livro, eu devia ter uns 40 anos de idade, por aí, e eu não percebi isso. Só quando foi lançado o CD e depois o DVD que caiu a ficha. Eu falei, meu Deus, eles estão falando só que ele é uma pessoa doente, em recuperação, estava num hospital, e a cena passou no hospital. Ele tinha sido um suicida, sofreu muito, agora foi recolhido, estava no hospital, estava feliz. Então, ele descreve tudo, que ele viveu numa região de muito sofrimento. Então, ele descreve tudo. Aí ele é chamado, depois que ele melhorou, estava mais saudável, menos fraco, ele foi chamado para uma entrevista. E nessa entrevista, ele ia dar os dados para ficar nos arquivos lá do hospital. Um hospital chamado Maria de Nazaré, era o nome do hospital. E lá, eles começaram a conversar com ele, uma pessoa lá, um funcionário, vamos dizer assim, começou a conversar com ele de uma maneira muito singela e perguntou o nome. Qual foi o nome? Você lembra do seu nome? Até para avaliar também o estado dele de memória e tudo. Ele falou o nome, qual foi a cidade que ele nasceu, o país que viveu. Ele nasceu fora do Brasil, em Portugal, foi falando tudo direitinho.
E aí ele disse que notava que, de vez em quando, aquele funcionário, vamos usar assim o nome, olhava para ele mais fixamente e fazia os registros. Mas o registro dele era uma coisa assim, diferente. Ele não registrava com lápis, com caneta ou com uma datilografia, não. Ele gravava num disco que ele chama. Era um disco muito peculiar. Era um disco magnético. Eu vi que era coisa de magnetismo, ligado ao magnetismo. E era um disco fino. Na hora que ele fala, o João se lembra logo do nosso DVD, inclusive aquele disco pequenininho. Aí, depois que ele acabou a entrevista, não sei quanto tempo durou essa entrevista, ele projetou, ele se colocou como se fosse dentro de uma gaveta, de uma coisa, olha a gavetinha que abre, uma coisa, e projetou. Na hora que projetou, ele viu que muitas coisas que estavam ali projetado, com movimento, com imagem, o tom da voz dele, tudo, muita coisa ele tinha pensado, ele não tinha falado. Então, ele gravava não somente o que a pessoa descrevia, como era um arquivo médico, para avaliar o paciente que estava internado, gravava também o real que estava no pensamento dele. O pensamento, né? Porque, na Entende? verdade, nossos pensamentos, eles geram impulsos elétricos, né? Impulso De certa forma, tem uma matéria, né? E aquilo fica gravado, né? Fica A gravado. fotografia, como numa lógica de uma fotografia, né? Aquilo fica gravado, aquela imagem, né? E do mesmo modo, quando a gente está olhando, a gente está, digamos assim, projetando impulsos elétricos, né? Tem matéria nisso. Tanto que hoje, quando a gente vê em algumas tecnologias, você vai entrar em algum lugar, já não precisa você botar a sua digital ou mesmo você digitar uma senha. Basta você olhar, Olhar né? pela Você pupila. olhar e há o reconhecimento, né? Pelos impulsos elétricos que são, né? Eu tenho um notebook que eu entro nele, a minha senha é pela pupila. Exatamente. Eu tenho. Os celulares também têm esse tipo de tecnologia, né? No plano espiritual, os livros que eles falam, que no plano espiritual você pode ver, por exemplo, uma cena que aconteceu 1000 anos atrás. Uma vez eu li uma mensagem, tem uns 20 e poucos anos que eu li uma mensagem de um espírito, em que ele fala que ele foi numa biblioteca no plano espiritual. E quando ele chegou lá, que ele se interessou, o que nós nós chamamos de audiolivros, audiobook. Mas audiolivro é só ouvir. Então, ele diz que quando ele pegou na biblioteca aquele livro, ele entrou na cena, por exemplo, quis ver a Revolução Francesa, como é que foi. De repente, ele estava dentro da Revolução Francesa. Olha a realidade virtual. Realidade virtual, como um holograma, né? Que se projeta. Como holograma, Hoje exatamente. você chega em alguns museus, por exemplo, em alguns museus no mundo, você chega e você vê aquela imagem projetada e aquele acontecimento, né? Exatamente. Você A passa a coisa de mão por entre ela, né? E você vê aquela imagem. exatamente. A coisa de 3 anos atrás, eu estava passando numa cidade alemã chamada Stuttgart, e eu estava fazendo uma transição para outra cidade, um transfer. E quando eu correndo, porque estava atrasada, aí aparece uma parede naquele corredor para chegar lá no lugar do embarque, de realidade virtual, com a água, com os animais, quase que pulando em cima da gente. Eu parei, eu falei, não, nem que eu perca o avião, mas eu vou ver isso. Você vê. Era uma parede inteira nesse aeroporto. Ele estava ali fazendo aquela coisa, uma coisa fantástica, uma fantástica mesmo. Então, eu vi de um espírito que era uma pessoa comum, um parente, um conhecido. Então, você vê que a realidade virtual para eles é muito grande, é muito vivida. Agora, um equipamento que você capta, porque, veja bem, eu vou falar uma coisa para você sobre isso. É uma coisa muito interessante, tem um livro de Kardec chamado A Gênese, ele foi publicado em 1869, 1869, mais de 150 anos. Então, ele fala
Como é que um espírito sabe que nós somos pessoas boas ou se somos pessoas que têm certas inclinações? Por que que uma pessoa tem afinidade com outra? Uma pessoa que é viciada no uso de droga, por exemplo. Por que que ele chega na cidade, seja no lugar, ele... Então, eles falam que o pensamento plasma de uma tal maneira, ele se materializa em volta. Então, os espíritos vê, não é só o corpo espiritual, né? Vê o pensamento. Então, ele conhece o sentimento da pessoa e ele fala, há pensamentos que são alimentados tão intensamente que eles podem ser fotografados. Então, isso foi dito há mais de 150 anos atrás. Bom, então o assunto é muito vasto. A gente vai lembrando de outro. Falta a nona e a décima, né? Vamos para a nona e a décima. É isso. A nona é muito interessante, chama aerobus. Aero de aéreo. É uma espécie de ônibus que se desloca no ar. É um ônibus mesmo, que é para transporte em massa, um grande número de pessoas. Ele é citado desde o primeiro livro de André Luiz, em 1944. E depois vários outros citam. Ele se desloca, não é só um carro, um carro como o do Jackson, que se desloca, que lá tem muitos deles. É um transporte coletivo em que, em alta velocidade, quando ele está em locomoção, que ele tem várias cabines, é bem longo. Então, ele se desloca no ar, ele não fica no solo. Quando ele para no ar, mais ou menos 5 a 10 metros, dependendo do aerógrafo. E aí sai uma plataforma dele que as pessoas descem. Tá? Então, esse é muito conhecido para transporte de grande número de pessoas, de um lugar para outro, de uma cidade para outra, tudo isso. E para nós chegarmos na última tecnologia que nós selecionamos, a décima... Esse ônibus, Marta, serviria, digamos assim, para transportar pessoas ou almas ou espíritos em que tipo de situação? Por exemplo, desencarnes coletivos ou mudança de pessoas de um mundo para outro? Qual seria a utilidade? Não, eles falam, por exemplo, vamos citar, por exemplo, essa cidade chamada Nosso Lar, que é uma colônia muito grande, Houve um filme imensa. Muito bom. Tem uma outra colônia que é maior que a Nosso Lar, chamada Alvorada Nova. Então, essas colônias, elas são assim, tem muitos bairros, muitas localidades, são longas. Eu imagino assim, uma cidade do tamanho, não vou dizer do Rio de Janeiro, mas uma cidade, uma metrópole. E tem as zonas rurais, tem tudo. Então, como ele é de alta velocidade, ele se desloca a pessoa de um lado para outro. Pessoas que vão trabalhar, pessoas que vão visitar outra. É uma vida cotidiana, sabe? É uma vida muito cotidiana. Agora, o interessante é que eles não... Isso é importante. Eles não usam combustível como nós usamos, sabe? É tudo na base eletromagnetismo. É o eletromagnetismo. E eles usam muito das forças da natureza. Não entro em detalhe, é uma pena. Não entro em detalhe como é que eles utilizam isso. Mas eles não poluem, não são poluidores, não tem combustível fóssil, como nós temos a gasolina, essas coisas, querosene, e eles usam elementos que não são poluentes. E nem são assim, quer dizer, são ecologicamente equilibrados, permitido, e ao mesmo tempo não, como é que se diz, não sobrecarrega. Preserva a diversidade e a biodiversidade do planeta. Né? Isso, pronto. Né? Preserva a diversidade material e a biodiversidade do planeta. É isso aí. Porque a gente está falando de espírito, então parece que é uma coisa assim, que é uma fumacinha, nada disso. Eles têm um corpo espiritual que nós chamamos de perispírito, que é formado de matéria. Só que é uma matéria como o nosso oxigênio está aqui, é mais sutilizado.
não é uma matéria visível pelos nossos olhos. Certos animais, como o cachorro, por exemplo, eles veem espíritos. E eles lá te veem porque eles percebem, não é porque eles são médios, não, porque a visão dele tem uma maior cuidade. O golfinho... Inclusive, assim, a visão do ser humano é a visão que se fala assim de cones, né? A visão a visão de bastões. Ela tem de uma outra bastões. forma de enxergar e enxerga muito melhor, inclusive, no escuro, né? No escuro, no escuro. E outra coisa, por exemplo, os golfinhos, eles escutam em ultrassom. O nosso ouvido não escuta em ultrassom. Como é O meu, escutar acho em que... ultrassom? Hein? O Como é? ultrassom é um som, é um ultrassom mesmo. É além do som normal. Nós teríamos que usar um equipamento especial para escutar esse ultrassom. Mas os golfinhos, ele ouve sons que nós, e muitos, não teríamos condições. Então, por isso é que eles têm essa capacidade, inclusive, de... que eles falam que os golfinhos salvam muitas pessoas que estão afogando e tudo. Eles emitem os sons que nossos ouvidos, para poder escutar em ultrassom, teria que ver, como é que se diz? Teria que ter aparelhos muito especiais e com muito cuidado para não ferir o nosso tímpano. Então, nós temos uma coruja, eu fiz até um artigo sobre isso, uma coruja de noite, no escuro, com aquele olho dela aberto ali, ela vê a quase 15 metros, no escuro. Ela vê, mas isso aí não é atividade espiritual. Isso é biológica, é do animal. Agora, quando a gente está falando que o espírito sai da periferia, de um bairro, vai para um lugar, mas é espírito, porque para eles são muito palpáveis, a vida deles, para muita gente, pode parecer uma ficção, um conto de fada, uma ilusão, mas não é. E se a gente for explorar certos contos de fada, certas ficções, por exemplo, aquele do Asimov, que fez o robô, Eu, Robô, e outros, ele era um físico russo, ele era físico, foi para os Estados Unidos, não conseguiu trabalhar com físico, ele criou aqueles livros de ficção que, na minha geração, quando eu era jovem, foi um livro que o nosso imaginário iluminava. E hoje nós temos robôs, não é aqueles robôs perfeitos, mas temos robôs, tem muitos filmes. E muitas coisas da tecnologia de hoje foram a partir desses livros de ficção científica. Muitos deles foram isso. Marta, Bom, e vamos agora para o a último, né? tecnologia utilizada pelo plano espiritual. É uma tecnologia que não é para qualquer espírito, né? Que é chamado de volitação. Volitar é deslocar no ar. Qual Então, às vezes, a diferença entre volitar e voar? voar, você precisa de certos implementos, como a asa do avião, uma aerodinâmica, digamos assim, do avião, das aves, né, que tem aquele deslocamento do ar. Esse não. A volitação é por força mental. Explico. Estamos aqui. Você mora onde? Em São Paulo? Onde é que você mora? Sou de Natal, eu estou no momento morando em São Paulo. São Paulo. Digamos que eu sei, conheço o seu mapa, pego o GPS aí, eu quero visitar a casa do Robson. Onde que o Robson está? Então, eu mentalizo o trajeto e apareço lá, na sua casa. Então, isso aí não é para qualquer espírito. Um espírito que já tem um certo domínio, um desenvolvimento da capacidade mental, e há situações emergenciais que eles não podem pegar, por exemplo, um aeróbus ou outros veículos, tem muitos veículos que se deslocam no ar, mais individuais ou menores, mas eles se deslocam pelo pensamento. Ele pensa e localiza. Eu vou pedir a liberdade aqui para contar uma história de um dos meus netos. Eu tenho um neto que hoje ele está, nesse mês ele faz 12 anos. E ele, quando ele tinha 5 anos de idade, ele mora no Rio de Janeiro. Então,
Eu saio, ele, o pai dele, a mãe e eu. E meu marido, o avô. Nós íamos um almoço de um parente que tinha casado e a família deu um almoço num restaurante lá na zona sul do Rio. Eles moram na Barra da Tijuca. E o meu genro achou que era melhor não ir de carro. Então, nós pegamos o ônibus da casa dele, depois pegamos o metrô, chegamos na Zona Sul, pegamos o ônibus, saltamos lá perto da praia e fomos a pé até o restaurante, lá na Zona Sul. Mas ele reclamou, a gente colocava no colo, ele tinha 5 anos, ele reclamou, ele falava que aquilo era horrível, que ele estava cansado, que ele não aguentava, tinha 5 anos. Aí ele falou assim, olha, lá onde eu vivia, quando eu era grande, era muito melhor. Eu pensava e chegava no lugar. Ele falou, ele tinha 5 anos, ele está fazendo 12 esse mês, final do mês. Mas ele tinha 5 anos de idade, ele fala um relato que está numa publicação de 1944. Depois aparecem outras publicações com mais sofisticação, com mais detalhe, aparecem outros deslocamentos. Mas você vê que essa volitação, ele falou, era muito mais fácil lá onde eu morava, quando eu era grande. Eu pensava onde que eu queria ir e chegava. Eu estou cansado. Então, você vê, uma criança, isso foi um fato real que aconteceu com uma pessoa muito próxima a mim. É isso aí, Robson. Muito bem. Deu para ter uma ideia. Sim, sim. Exatamente a ideia dessas tecnologias, das 10 tecnologias utilizadas pelo plano espiritual, né? Muitas delas já bem, digamos assim, presentes no nosso dia a dia, né? Conhecidas fisicamente, outras talvez tenhamos contato com ela em algum momento ou não, né? Mas é muito interessante, realmente, foi muito interessante essa entrevista. E eu estava refletindo sobre uma coisa diante do que você falou, né, Marta, né, que a importância da comunicação. Me parece que, em resumo, tudo isso diz respeito, de alguma forma, à comunicação, não é? Tudo é Se a comunicação. gente observar na história da humanidade, né, tudo aqui, todo passo que foi dado que impactou em algum tipo de evolução da humanidade estava relacionado com a evolução na comunicação. Daí a importância, né, dos cuidados com o controle nos meios de comunicação, sejam eles quais forem, né, físicos ou espirituais, porque aqueles que controlam esses meios de comunicação acabam, de certo modo, controlando um caminho, a indução, né, da evolução da humanidade ou do plano espiritual. Né? Eu acho que essa responsabilidade ética e moral falta, de certo modo, muito estar presente no dia de hoje, no mundo que a gente está vivendo. Né? E como você sabe, foi muito bom você tocar isso, que a evolução nossa é a comunicação. O médium, não precisa dizer médium, meio, é o meio de quê? De comunicar um pensamento de uma mente para outra. Mas nós somos animais gregários. O ser humano e outros grupos de animais, mas o ser humano é, por excelência, um animal gregário. Ele evolui em grupo. Os que vivem isolados, a evolução não acontece, ou se acontece, é muito lenta. Então, nesse processo de evolução do gregarismo, você precisa comunicar, você precisa trocar experiências. E com essa troca de experiências, você vai aprendendo. Agora, nós levamos um período muito longo da nossa existência, séculos, caminhando, o que nós dizemos, na horizontalidade, em busca do conhecimento, saímos da caverna, formamos as tribos, depois formamos os clãs, aqueles negócios, cidades, tal. Nós vamos pegando conhecimento intelectual, mas nós não medimos o uso disso. E muitas vezes esse uso é um abuso, é um controle. As pessoas começam a dominar o outro ou pela mentira, ou o fake news. Na verdade, o fake news não é nenhuma notícia, é uma mentira. É uma mentira mentirosa. Então, à medida que o ser humano vai começando a desenvolver princípios morais, éticos, a vida em sociedade passa a se tornar melhor. Eu estou falando isso sem tender para nenhuma ideologia.
Eu não gosto muito dessas coisas, não. Eu digo assim, desenvolver uma moralidade que você possa ter uma convivência mais pacífica, mais justa, sem controle uns sobre os outros. E humana, Isso é né? que é importante, mais humana. Porque se nós tivemos, né, da idade, da era da informação, né, em alguns momentos o homem também foi antropocentrista, né? O homem era o centro do universo, depois teocentrista, Deus era o centro do universo. Em alguns momentos a gente fala que na evolução estávamos na era da informação, da tecnologia, mas parece que hoje a gente está na era da desinformação, não é? A desinformação. Né? Vale ou a verdade é como se fosse aquilo que eu acho, que eu acredito que é verdade, né? Uma verdade que tem sido, infelizmente, a verdade factual tão manipulada de modo a dividir as pessoas e não unir, infelizmente. Mas, Marta, eu quero agradecer a sua participação. Marta Antunes, bióloga, biomédica, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Eu quero agradecer pela sua participação, por ter compartilhado com a gente tantas informações, tantas ideias, né, no nosso programa. Tem muito mais a lhe perguntar, mas também não posso abusar do seu tempo e da sua boa É vontade. vantagem. Então, muito obrigado, viu, por essa participação, por compartilhar seu conhecimento conosco, viu? Eu que agradeço, é uma oportunidade muito feliz. Eu gosto disso, né? Qual é o biólogo que não vai gostar de tecnologia? Mas foi uma alegria estar com vocês, com seu público, e rogamos a Deus que a gente possa viver momentos mais felizes, porque nós estamos evoluindo e rápido, né? Nós conseguimos em 50, em 10 anos, o que nós não conseguimos em toda a história da humanidade. Então, a gente vai chegar lá e vai melhorar, viu? Eu sou otimista por natureza, vai ter coisas melhores para o homem, tá bom? Muito obrigada, viu, Robson? Muito obrigada a todos. Muita paz para você. Assim seja. Muito obrigado, Marta.